Boa noite, Igreja do Deus Vivo. Creio que mais uma semana está acabando e todas as coisas que têm acontecido conosco, a palavra de Deus diz que tudo contribui para a vida daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então nós, como liderança, nós cremos que nós estamos passando pelo um momento muito complicado na nossa nação, no mundo, mas nós cremos que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Cremos que nós servimos um Deus, que Ele controla céus e terra, e nas suas mãos há todo o poder. E se o Senhor Ele está permitindo a sua igreja passar por este momento de luta, momento de tribulação, é para glorificar o nome dEle. É para que os eleitos eles possam se sobressair. Então eu creio em nome de Jesus que nós servimos um Deus glorioso e nós estamos na presença de uma igreja compromissada com sua palavra, compromissada com seu reino, e eu creio em nome de Jesus que logo mais o Senhor dará um basta nessa situação, nesse momento a qual nós temos que nos afastar da igreja do Deus Todo-Poderoso. E creio que logo mais Ele dará uma palavra de ordem para que nós juntos possamos cultuar o seu nome, porque a sua palavra diz no Salmo 42, como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então, esse sentimento ele tem que estar no meu e no seu coração, esse sentimento ele tem que nos invadir, para que nós possamos verdadeiramente estar na presença do nosso Deus. E eu gostaria de ministrar uma palavra para a igreja do Senhor, uma palavra que eu creio que falará muito ao nosso coração. Essa palavra ela está em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, que diz o seguinte: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-los, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, a palavra de Deus, ela é bem clara, que nós seremos provados. Nós, em certos momentos da nossa vida, nós passaremos por lutas e tribulações. O Senhor permite essas lutas e essas tribulações para que possa ser formado um caráter no nosso coração, um caráter de adorador, para verdadeiramente Ele saber onde está o nosso coração. Na verdade, Ele já sabe onde está o nosso coração, mas é para que nós mesmos venhamos entender e conhecer e saber quem é o Deus a quem nós servimos. Então essa palavra ela é muito tremenda, porque esse cenário ele aconteceu no Mar da Galileia, e esse Mar da Galileia, por ele ser um local onde acontece tempestades assim muito rápido. De repente os marinheiros eles estão ali, os pescadores eles estão ali naquele mar, e de uma hora para outra levanta-se um grande temporal. E aí nesse exato momento aqui aconteceu isso. Só que Jesus ele estava no barco. Jesus estava no barco com seus 12 discípulos. Então nós percebemos aqui que o texto ele nos fala: entretanto, Jesus dormia. No outro evangelho ele diz que Jesus estava na polpa do barco dormindo. Então nós percebemos que
o fato do texto mostrar que Jesus estava dormindo não quer dizer que ele não estava no controle, muito pelo contrário. O nosso Deus, ele estava feito carne, e feito carne, a Bíblia diz que ele experimentou as nossas dores, ele provou as nossas enfermidades, e a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nos faz mal, ele levou sobre si. Então, nós estamos na presença de um texto, a qual ele mostra a nossa incapacidade em muitos momentos que nós nos encontramos no nosso dia a dia. Mas nós temos que entender que o Senhor, se Ele estiver no nosso barco, se Ele estiver na nossa vida, se Ele verdadeiramente habitar em nossos corações, nós não devemos temer. Por quê? Porque aqui nós vemos nesses versículos que, embora que os discípulos ali, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram temerosos em sucumbir. Assim somos nós muitas das vezes, nós nos encontramos com várias lutas, várias tribulações, mas o Deus da nossa salvação, Ele habita no nosso coração, Ele faz parte do nosso barco, Ele habita em nós. Então o barco da nossa vida, ele não vai naufragar. O barco da nossa vida, a nossa vida, ela vai passar sim por ventanias, ela vai passar sim por tribulações, ela vai passar por problemas que aos nossos olhos, muitas das vezes nós vamos pensar: Senhor, onde Tu estás? Senhor, nós vamos perecer, mas nós temos que tomar uma postura na presença do Senhor, e nós temos que clamar a esse Deus. Na sexta-feira foi ministrada uma palavra que, se o guarda de Israel ele não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então hoje essa palavra ela é uma forma de continuação daquele texto. Por quê? Porque hoje o Senhor está colocando para as nossas vidas que o nosso Deus, se Ele estiver no nosso coração, se nós estivermos no centro da sua vontade, nós podemos clamar a esse Deus. E Ele vai verdadeiramente tomar uma postura na nossa vida. Porque aqui no versículo 24 ele fala: perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então o Senhor, Ele está hoje nos chamando para que nós venhamos colocar a nossa fé no Deus da nossa salvação, que nós venhamos exercitar a nossa fé. A nossa fé, ela não só será provada, mas a nossa fé, ela também tem que ser exercitada, porque pela fé nós vamos verdadeiramente vencer o mundo. Pela fé nós vamos verdadeiramente passar pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas ventanias da nossa vida. E nós vamos ter uma postura diferente da postura do mundo, porque a postura do mundo, ela vai se esconder, ela vai procurar refúgio em várias coisas, mas o nosso refúgio, a nossa fortaleza está no Deus da nossa salvação. A fé a qual nós temos, ela faz com que nós venhamos verdadeiramente viver em vitória. A palavra de Deus diz que as lutas e as tribulações elas viriam, mas nós passaríamos por cima delas. Nós verdadeiramente venceríamos as adversidades da vida. Então, nós temos que entender que chega um momento da nossa caminhada que nós já fizemos tudo que estava ao nosso, da forma como nós podemos fazer. As nossas forças nós já passamos, nós já lutamos de todas as formas, e há tribulações que verdadeiramente elas estão acima das nossas forças. E se nós lermos o texto, assim que ele pergunta: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E o texto fala: e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Nós temos que entender que o nosso Mestre, chegará um momento que ele se levantará, chegará um momento que ele agirá, chegará um momento que ele tomará uma postura que ele dirá: basta,
Ele dará um basta sobre a minha e sobre o teu problema. E o Senhor, Ele vai fazer uma obra gloriosa. E a palavra de Deus diz que virá grande bonança sobre as nossas vidas. Lógico que nós não teremos momentos de paz contínua, mas nós teremos um momento de bonança, porque nós veremos a bondade do nosso Deus. Nós veremos que esse Deus, Ele luta as nossas causas. Como diz a palavra, nós veremos a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Então essa bonança, ela é para o povo de Deus. Esse levantar desse Deus Todo-Poderoso é para as nossas vidas, porque o Senhor, Ele nos chamou para nós sermos mais que vencedores em sua presença. Então haverá sim uma bonança para o povo de Deus. Haverá sim um momento que o Senhor vai repreender o vento, vai repreender tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, e o mar, ele vai se acalmar. E haverá essa grande bonança para a minha e para a tua vida, igreja. Creia na palavra. Creia que o Senhor, Ele quer que nós venhamos exercitar a nossa fé. Ele quer que verdadeiramente, como diz o salmista, que nós ficaremos como quem sonha na sua presença. É por isso que no versículo 27 ele fala: e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós temos que entender que nós servimos um Deus que o vento e o mar, eles lhe obedecem, porque a palavra de Deus diz que todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então a palavra de Deus diz que essa autoridade é do nosso Deus. Essa autoridade, ela foi entregue à igreja gloriosa, à igreja bendita do Senhor, e essa autoridade está sobre a tua vida, igreja. Que essa autoridade, ela foi dada, ela foi presenteada por Deus para a sua igreja. Então se aproprie pela fé. Se aproprie verdadeiramente das benesses que o Senhor tem para as nossas vidas. Que pela fé que nós venhamos nos apropriar do que Jesus conquistou na cruz. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. A palavra diz que é nossa herança. Nós venhamos nos apropriar das benesses que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós verdadeiramente venhamos colocar a nossa confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Que quando as ventanias elas se levantarem na minha e na tua vida, nós venhamos entender que sobre nós mora o poder dos poderes. Sobre as nossas vidas habita o Deus Todo-Poderoso. E nós temos que verdadeiramente crer que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E mesmo que nós venhamos passar por essas tribulações, mesmo que muitas das vezes nós possamos até nos ficar desesperançosos, mas nós temos que entender que chegará um momento que o Senhor, Ele se levantará, que o Senhor repreenderá verdadeiramente o vento e o mar, e virá uma grande bonança sobre a minha e sobre a tua vida. Nós ainda vamos ter experiências gloriosas com esse Deus. Nós ainda vamos ter momentos gloriosos com o nosso Deus. Por quê? Porque o Senhor, o Deus da nossa salvação, Ele está no nosso barco, Ele está na minha e na tua vida. Creia nisso. Em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, ele fala algo tremendo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, meu amado e minha amada, se verdadeiramente nós vivemos a palavra do Senhor, se nós guardamos essa palavra em nosso coração para não pecar contra esse Deus, a palavra de Deus diz que o Pai nos amará. O Pai, nós seremos conhecidos do Senhor, e o Pai e o próprio Deus, o próprio Jesus virá e fará morada no meu e no seu coração. Então, nós temos que crer que esse Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus de relacionamento, Ele é um Deus que Ele não dorme, Ele é um Deus que verdadeiramente, a palavra de Deus diz que os seus olhos estão atentos sobre os nossos
sobre as nossas vidas. Os seus olhos e os seus ouvidos estão atentos para o nosso clamor. Ele verdadeiramente, Ele não só mora em nosso coração, mas a palavra de Deus diz que os seus olhos estão fitos sobre nossas vidas. Ele faz uma distinção verdadeiramente de quem serve e de quem não serve. Então nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é um Deus que não só mora no nosso coração, mas Ele também prova os nossos corações. Ele vai provar onde verdadeiramente estão pautados o nosso coração. A palavra de Deus diz que ali onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Que o nosso tesouro esteja na presença do Senhor, que o nosso tesouro esteja no reino dos céus e a sua justiça. Que verdadeiramente o nosso coração ele esteja esperançoso na palavra, no reino do nosso Deus. Que verdadeiramente nós venhamos estar submissos a esse Deus Todo-Poderoso, submissos ao seu direcionamento, submissos àquilo que Ele tem colocado no nosso coração. É estar no centro da sua vontade, é verdadeiramente não temer o que está acontecendo no mundo, é verdadeiramente tomar, lógico, todos os cuidados necessários. Esse vírus existe, nós não podemos ser ignorantes. Nós temos que tomar os cuidados necessários, os cuidados a qual as autoridades estão pedindo que nós venhamos tomar. Mas que nós não venhamos viver atemorizados, não, muito pelo contrário. Mas nós venhamos viver crendo e entendendo que o Deus da nossa salvação, Ele é conosco. O Deus da nossa salvação, Ele está na nossa vida, Ele está no nosso barco, e o nosso barco, a nossa vida não irá naufragar, não irá sofrer perdas, mas nós teremos verdadeiramente a presença do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Esse homem ele não terá pavor do que está acontecendo, mas ele terá o seu coração fitos no Senhor, seus olhos fitos no Senhor. Ele não verá os problemas que estão acontecendo nessa terra, mas como águia ele olhará por cima das nuvens, para o nosso Redentor, crendo que Ele vive e por fim Ele se levantará em nosso favor. Salmos 112, versículo 7. O coração desse homem ele não andará atemorizado de más notícias. O seu coração ele será firme na presença do Senhor e confiante no Senhor. É por isso que ele diz: não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Então, meu amado, minha amada, tome posse do que o Senhor está liberando para a sua vida e para a minha vida. Que o nosso coração ele não seja um coração atemorizado com as más notícias. Que o nosso coração ele esteja firme no Deus da nossa salvação e que ele esteja confiante no Senhor. Porque se o nosso coração ele estiver confiante no Senhor, o nosso Senhor, Ele é poderoso nas batalhas. O nosso Senhor, Ele é um Deus bendito, um Deus misericordioso, um Deus que se compadece do seu povo, um Deus que Ele é rico em misericórdia e Ele está pronto para abençoar as nossas vidas. Então, meu amado, minha amada, não tema o pavor noturno, não tema a peste que se propaga. Não tema. Entenda que se nós andarmos com o coração atemorizados das más notícias que estão rondando, nós teremos um coração frágil, nós não teremos as resistências que o organismo ele cria naturalmente, mas que nós venhamos estar firmados no Senhor, que essas más notícias que elas virão, elas não vão nos afetar. Por quê? Porque o nosso coração está firme no Senhor, o nosso coração está crendo nas promessas do nosso Deus e confiantemente no Senhor nós estaremos firmes, gloriosos na presença do Senhor. Nós poderemos
ter doenças. Nós poderemos até ser afetados, mas isso não nos matará. Isso nos dará mais firmeza que o nosso Redentor vive. Amém, meus amados? A palavra de Deus diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se nós tivermos o nosso coração voltados para o Senhor, se nós tivermos o nosso coração pautados na palavra do Deus Todo-Poderoso, se verdadeiramente nós estivermos firmes nas promessas do nosso Deus, pode vir as tempestades que vier, podem vir as tribulações que vierem, mas nós estaremos firmes no Senhor. Nós estaremos verdadeiramente no centro da vontade do Deus Todo-Poderoso. Então, nós verdadeiramente estaremos guardados por esse Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que o leão, ele está ao nosso derredor, rosnando, pronto para nos devorar, mas o Senhor, ele nos dará o escape. Embora que nós venhamos passar por essas lutas e por essas tribulações, mas o Senhor, ele não permitirá que nós venhamos ser tentados além das nossas forças. O Senhor, ele nos dará o escape. E é por isso que ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque se nós vivermos com o coração atemorizado, se nós não tivermos os nossos olhos fitos para o Senhor, se nós não tivermos a nossa confiança pautada nas promessas do nosso Deus, nós teremos um coração vacilante. O nosso coração ele estará desguarnecido. Mas se a nossa confiança estiver no Senhor, se nossos olhos estiverem fitos no Deus da nossa salvação, aí nós vamos entender este versículo na íntegra. Sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outras palavras, se nós estivermos com o coração fitos no Senhor, passaremos por lutas sim. Poderemos ser acometidos de enfermidades? Podemos, porque nós vivemos nesse corpo que ele geme, que ele sente dores, mas nós não seremos abalados. E se, embora que nós venhamos ser recolhidos para a sua presença, o Senhor diz que ele tem prazer na morte dos seus santos. Então nós temos que entender que o nosso coração, desse coração, dos nossos entendimentos, dele procedem as fontes da vida, as fontes daquele que crê que um dia se encontrará com seu mestre. Aquele coração que entende que verdadeiramente nós estamos passando apenas de passagem neste mundo e que logo mais nós nos encontraremos com o Senhor. E a palavra de Deus diz que nós estaremos com ele de eternidade a eternidade. Nós estaremos para sempre com o Senhor. E esse coração, ele bem guardado, ele bem resolvido pela palavra do Senhor, ele não vai sofrer pavores, ele não vai sofrer com as más notícias que estão rondando ao nosso redor. Não, mas esse coração, ele terá um coração firmado nas promessas do nosso Deus. É por isso que o Senhor diz na sua palavra que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É por isso que o Senhor diz que nós temos que verdadeiramente estar com o nosso coração voltados para esse Deus. Que verdadeiramente nós venhamos estar submissos à sua vontade. Que verdadeiramente, como diz o salmista, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então nós temos que entender que tudo que há em mim deve louvar ao Senhor. Tudo que há em mim deve bendizer a este nome. Tudo que há em mim, tudo que ocupa a minha mente, eu tenho que se ocupar nas coisas do Senhor. Eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé,
Jesus Cristo, e que eu não posso jamais temer nada, absolutamente nada, porque o Senhor, Ele está no meu barco. O Senhor está na minha vida, e quando o Senhor se levantará, quando o Senhor se levantar, Ele repreenderá o vento e o mar da minha e da tua vida. O vento que simboliza os problemas, simboliza as tribulações, simboliza as más notícias, simboliza tudo aquilo que o mundo teme, mas o vento e o mar, ele será repreendido e virá uma grande bonança na minha e na tua vida. Que, meu amado, você creia nessa palavra, que amanhã estará iniciando uma nova semana, e você entenda que o Senhor, Ele faz parte da tua vida, que você já foi comprado pelo sangue de Jesus, e que você hoje não é mais desguarnecido como o mundo é, porque o mundo jaz no maligno, mas hoje você foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não tema mal nenhum, não tema as más notícias que virão, mas creia, entenda que o seu coração ele tem que estar firmado no Senhor, confiante no Senhor, e aí você não será atingido. Nada, absolutamente nada, irá tirar a tua paz. Muito pelo contrário, tu terás verdadeiramente os olhos fitos no Senhor, e tu terás verdadeiramente um coração totalmente do Senhor, voltado para o Senhor. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que anda no caminho do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Esse varão, ele será bem-aventurado em tudo que ele vier, porque o salmista ele fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se nós andarmos na lei do Senhor, e se nós verdadeiramente entendermos, a palavra de Deus diz que nós seremos como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo que fizer será bem sucedido. Essa folhagem que não murcha é que os seus olhos estarão fitos no Senhor, que a sua confiança ela estará verdadeiramente no Senhor, e o seu coração ele viverá em santidade diariamente, que tudo aquilo que você pensa, que você planeja, que você vive é para a glória de Deus. E é por isso que, assim como a corça ela suspira pela corrente das águas, assim o meu coração, a minha alma suspira por Ti, ó Deus. Então que nós venhamos entender que o Senhor, Ele está no nosso barco. O Senhor, Ele não permitirá que nós venhamos naufragar. O Senhor, o Deus da nossa salvação, Ele nos comprou pelo um alto preço, um preço de sangue, um sangue carmesim, um sangue a qual todos nós somos lavados e remidos. E por fim, Ele se levantará. Quando Ele se levantar, Ele repreenderá o vento e o mar. Tudo aquilo que vem contra as nossas vidas, Ele repreenderá. E nós provaremos as bonanças do nosso Deus. Que nós venhamos ter uma semana gloriosa na presença do Senhor, entendendo que o Senhor, Ele vai se levantar ao nosso favor. Que você, meu amado e minha amada, tenha uma semana cheia da glória de Deus. Que você tenha uma semana verdadeiramente com o coração firmado nas promessas do Senhor, confiante no Senhor, e que você jamais se deixe ser atemorizado pelas más notícias. Não, que nós venhamos crer verdadeiramente que o nosso Deus ele tem todo o poder, e por fim Ele se levantará ao nosso favor. Creia nisso, creia
e receba isso para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, igreja. Que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre ti e que derrame a paz sobre ti. E que tudo que tu intentares fazer nessa semana, que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Amém e amém.